Oi, Oi? quer conversar? Agora? Agora. Oi, gente, eu sou Carol Padilha, sou psicóloga clínica, sou terapeuta de casal e sou esposa do João. Oi, gente, aqui é o João, marido da Carol, sócio dela na nossa clínica Padi, de terapia, escola de formação, atendimento para casais e individual. Vou falar isso todo episódio agora. Tá bom. E esse é o nosso podcast Não Quero Conversar Agora. E especialmente neste episódio não falaremos só de relacionamento e comunicação, a gente vai falar sobre dinheiro também. Ao longo desse mês a gente vai estar neste tema, questões financeiras, e aí quero convidar vocês a terem essas conversas difíceis com a gente. Tema esse foi escolhido por vocês, né? Porque a gente abriu a opção de ser outras coisas, mas falaram que o tema dinheiro era um tema legal pra gente conversar. Parece que é um tema que causa muitos problemas nas vidas dos casais, É, inclusive na nossa. então, eu ia falar isso, assim, eu tava meio receoso de falar de dinheiro, porque eu fiquei assim, até onde a gente vai ter que falar? A gente não tá bem não pra falar desse assunto. Mas eu entendo que é importante. Então, assim, especialmente para vocês que acham um tema sensível, um tema dolorido, às vezes, de falar, e é melhor não falar sobre dinheiro, então vou convidar vocês para dar a mãozinha aqui pra gente, que a gente também não tá muito confortável não. Ou vocês que só querem ver a gente falando sobre Sofrendo. isso e sofrendo. Porque tem gente que gosta de ver. Nosso episódio, Isso Daqui é uma DR, é um episódio bombadíssimo. Verdade, verdade. Eu comecei puxando essa semana lá no meu Instagram, sobre um questionamento geral, assim, para entender como que a nossa galera pensa dinheiro. Então eu fiz algumas perguntas, e aí para vocês que não participaram das enquetes, vocês podem colocar aí pra gente nos comentários, eu vou fazer as perguntas aqui para vocês, mas vou compartilhar o que a galera trouxe. A primeira pergunta que eu fiz é se deveria as contas da casa, né, pra gente que mora junto ou que é casado, se as contas da casa deveriam ser divididas 50-50 ou se deveria ser proporcional ao salário. Vou deixar um segundo para vocês responderem, o que você acha? Eu acho que tem que ser proporcional. Para mim é proporcional também, e 73% da galera respondeu proporcional, também. Eu Ah, imagino que a galera que diz que é 50-50 tem um motivo válido para isso, mas eu acho que 50-50 é mais fácil quando tá no namoro ainda, tá? Tipo, foi morar junto, mas tá uma parada meio começando. você não tá necessariamente dividindo a vida Isso. e assumir os BOs da outra pessoa também. Agora, casado já há alguns anos, Mas existe esse cenário, vamos existe. já entrar, Mas, passando aqui, são só 3 perguntas que eu fiz dessa, e aí eu perguntei se pra você é importante saber exatamente quanto o seu parceiro ganha. E aí 79% disse que era importante saber, e 21% disse que não era necessário. Eu acho que esse exatamente da pergunta pega É, um pouco. mas pra mim é importante saber exatamente quanto. Ah, é? Aham. Ah, tá bom. Pra você é mais uma noção geral, né. Não, pra mim, eu gosto de saber. Mas eu acho que eu conseguiria viver sabendo, tipo assim, mais ou menos quanto você ganha, assim, Uma estimativa. uma estimativa de o que dá pra fazer. E Talvez eu precisasse saber. pois é, exatamente, pra mim é importante saber com o que eu estou trabalhando aqui pra não ter nenhuma surpresa. Inclusive nos meses que você não sabe quanto exatamente você vai ganhar, me deixa bem aflita. Então assim, pra mim é importantíssimo. Questões de ansiedade, etcétera, né. E a última pergunta, e aí vocês coloquem aí pra gente nos comentários o que vocês acham. E a última pergunta é se é importante a gente ter contas separadas, se a gente tem uma conta conjunta, ou se a gente tem uma conta de casal, mais contas individuais. Eu diria que essa conta de casal mais individuais são, acho que é o mais importante, assim, a gente ter as despesas do casal e as nossas individuais. Eu acho que a coisa da conta é uma coisa que, tipo, eu não acho completamente necessário. Tipo assim, a instituição conta do casal no nome dos dois. Não, sim, mas é mais tipo uma divisão onde a gente tem as despesas do casal e as despesas individuais, entendeu? Ah, entendi. Então, assim, eu concordo super. Você e 60% das pessoas que votaram.
Aí votaram isso também, 33% contas separadas e 7% conta conjunta. Conta conjunta 100%. 100%. Porque é isso, né, se a gente vai dividir a vida, é importante que a gente tenha uma conta. É importante, meu amor? Não, dizem esses 7%. Eu não eu diria que eu fico preocupada com essa escolha. A gente já teve, né, Tá preocupada pelas pessoas ou por você? os 2. A gente já teve essa conta conjunta, tipo assim, a gente juntava tudo e pagava tudo, e aí o que sobrasse, É, que não sobrava tanto. eu ia falar que tem essa menção honrosa na questão do dividir proporcional ou dividir 50-50, É, que é o juntar todo o dinheiro que o casal recebeu no mês, pagar todas as contas e o que isso. sobrar dividir para os 2. É, e o que a gente ganhar também, né, eu estava falando, do quanto eu acho difícil quando as pessoas ganham muito diferente, ou quando tem gastos muito diferentes. Porque, por exemplo, eu e você, a gente tem formas de divisão que funcionam mais ou menos entre a gente, mas a gente tem aqui um acordo silencioso de que tá tudo bem. Mas eu vejo muito, nossa senhora, na clínica de casal, muito. Um montão das pessoas que chegam pra mim são pessoas que têm dificuldade com questões financeiras, porque têm padrões de gastos muito diferentes e, às vezes, têm salários diferentes e aí ficam ofendidas porque o parceiro gasta, por exemplo, ou porque a parceira não tá guardando dinheiro, que é uma coisa bem de ter um perfil diferente, né, financeiro. É, total. Porque eu acho que quando você tem uma diferença muito grande de salário, qualquer coisa, a não ser que o casal esteja muito alinhado pra beleza, a gente ganha muito diferente aqui, mas somos um time, somos nós 2 e que hoje em dia é meio mais difícil, né. A não ser que seja isso, é difícil mesmo você propor todas essas ideias de dividir 50 de proporcional, assim, onde uma pessoa paga muito mais do que a outra. É, pois é, tipo assim, eu acho que num cenário onde você ganha 3 vezes mais do que eu, por exemplo, onde você ganha 5 vezes mais do que eu, acho que é importante, assim, a gente saber quais são os nossos limites, né. Às vezes a pessoa quer fazer um plano em casal, mas ela precisa dos planos sozinha também, precisa dos investimentos que ela pode ter sozinho. Isso a gente tá falando num cenário onde os 2 têm contribuição financeira, né, também. Aham. Mesmo que um seja menos, mas se os 2 têm, a gente precisa ter essa conversa. E o que eu vejo é que, nossa, uma galera deixa pra conversar só quando dá ruim. É isso. Quando as coisas explodem e você começa a ter muita questão por conta de dinheiro, e aí vira uma questão séria, aí tá, beleza, a gente precisa parar e pensar então. É, eu acho que, assim, muito da gente fazer esse episódio e fazer esse mês sobre Uhum. dinheiro é para ajudar as pessoas a puxarem essa conversa, a pensarem sobre isso, como é que o dinheiro tá funcionando dentro da relação, porque E ajudar a gente também, né, e ajudar a gente, meu Deus, vamos sair renovados esse final de mês. nesse mês. E porque é isso, né, eu acho que vão ter momentos que dentro da relação a gente vai ver que o dinheiro é claramente um problema, e isso tá gerando discussões, mas vão ter outras discussões também que não parecem que é por conta do dinheiro diretamente, mas talvez sejam. Aquele lugar do uma das pessoas tá meio sem dinheiro e aí não propõe fazer nada legal. Ah, sim. Aí a outra pessoa fica ressentida, mas a motivação da primeira é que tipo assim: "Pô, não tenho dinheiro pra fazer nada legal", sabe. Então, tipo assim, a falta de dinheiro muitas vezes gera um problema também que às vezes a gente não nomeia. É. Assim, eu acho que às vezes acaba sendo uma desculpa, né, também. É, Tipo com assim: certeza. "Ah, é porque eu não tenho dinheiro", mas você não precisa de tanto assim pra você organizar um momento a 2, um momento de qualidade ali para o casal. Então também a gente pode dar essa dica, então durante esse mês a gente vai estar falando sobre isso. Mas eu acho que assim, a gente preparou umas coisas pra trazer no episódio, igual as perguntas que a Carol fez. Outra coisa que a Carol preparou pra trazer, que eu também tô querendo saber, foi do perfil das pessoas, que eu acho que é um bom jeito de começar a pensar e puxar uma conversa sobre isso, né. Sim, pensando é porque eu li um livro, eu trouxe para o João, que chama Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Mas por que que eu cheguei nesse livro, por que que eu cheguei nesse tema?
Porque a gente está num momento de vida, eu imagino que a maior parte de vocês que ouvem a gente também, onde a gente tem a nossa renda, a gente tem uma estabilidade, a gente tem a nossa vida, a gente mora junto, beleza. Mas a gente começa a ter vontades de outras coisas. Eu tô com muito esse desejo, assim, de construir um patrimônio, por exemplo. A gente tem um carro, eu quero ter um apartamento. A gente tem um carro, a gente financia um carro, eu quero ter um apartamento, eu quero ter um segundo filho, ou nós queremos, tá aqui como um asterisco, mas eventualmente eu quero poder viajar mais, enfim. E eu tenho sentido essa dificuldade de sair do meu modus operandi normal de gastar o que eu tenho para gastar e fé. E amanhã a Deus pertence. E eu acho que eu tô sentindo essa necessidade. O João é uma pessoa que sabe pensar questões de dinheiro e ele tem mais facilidade com isso. Então eu pensei o quê? João Pedro, você me dá uma ajuda? Nossa, mas pra mim é tão difícil pedir ajuda pra este homem especificamente. Acho que talvez a qualquer homem, mas a este homem que tem uma forma de gastar muito diferente da minha, de gastar e pensar dinheiro. Aí pronto, fui estudar sobre isso pra não precisar pedir ajuda, cheguei neste livro que chama Gustavo Cerbasi, o nome do autor, eu não conheço muito ele, mas eu achei interessante algumas coisas que ele trouxe, queria trazer pra gente pensar junto. Posso compartilhar? Beleza, compartilha, por favor. Eh, Ele fala uma coisa que eu achei super interessante, assim, que ele fala desses perfis que tem 5 estilos de como lidar com dinheiro. O primeiro perfil, vou contar pra vocês rapidamente, mas o primeiro perfil é o perfil do poupador, que é a pessoa que é isso, sabe que é importante guardar e guarda dinheiro, e mesmo que ela tenha um padrão de vida simples, ela tá ali poupando dinheiro, que eu acho que é muito o João, essa pessoa. Mas também, às vezes, deixa de fazer coisas que tá afim, porque acha melhor poupar. É, que não vai ter novas experiências, coisas interessantes e vai guardar o dinheiro, porque é isso, tem uma disciplina ali pra isso. E aí tem o perfil gastador, que é um perfil que talvez eu me reconheça um pouco, que é isso, né, a pessoa que quer viver, tem um estilo de vida aqui que tá sendo feliz, que gosta de fazer coisas, de ter novas experiências, gosta de viajar, mas que acaba tendo uma insegurança em relação ao futuro, que precisa de uma estabilidade no emprego. Eu morro de medo de ficar doente, gente, e não conseguir trabalhar. Porque é isso, eu não tenho algo ali que vai me sustentar por muito tempo, sabe. Então isso pra mim é uma questão muito séria, mas que é uma pessoa que tem uma dificuldade com o controle e com fazer contas, enfim. Aí vocês dizem pra gente com qual perfil vocês se reconhecem, mas tem mais 3. O próximo é o de descontrolados, então das pessoas que não sabem exatamente quanto dinheiro entra, quanto sai, e são pessoas que são mais indisciplinadas, que elas vão fazer um pagamento de juros frequentemente, são pessoas meio perdidas, assim, sabe, que acaba, gastando mais do que ganha, porque não sabe exatamente quanto ganha. Aham. João Pedro adoraria me chamar de descontrolada, Eu não. pela cara que ele tá fazendo aqui enquanto eu falo. E a gente tem a pessoa que os perfis, né, desligados e financistas. Os desligados gastam menos do que ganham, mas, tipo assim, não estão muito preocupados com dinheiro, sabe? "Ai, faltou dinheiro, vou pra comprar uma coisa, vou parcelar". É uma pessoa que tem uma folga financeira, mas ela não consegue exatamente ter objetivos, ela não consegue exatamente ter uma disciplina, porque ela tá meio não ligando muito pra dinheiro, né. E tem os financistas, que são pessoas bem mais rigorosas com o controle de gastos, que economizam sempre, e são pessoas que vão ali procurar os detalhes das promoções diferentes para poupar R$ 150 e botar ali no investimento no final do mês. Eu com certeza não sou esta pessoa. Aí vocês dizem pra gente quais perfis aí vocês se identificam. A ideia é mais uma forma geral, né, da gente se perceber. É, eu acho que ninguém vai estar completamente dentro de um. Não, alguém pode estar dentro de um perfil Um só, perfil. mas eu acho que a gente tem momentos, né, a gente tem um momento mais desligado, um momento mais descontrolado, e além disso, também a gente tem que olhar um pouco, assim, fazer um parênteses para quanto dinheiro que essas pessoas estão recebendo. É, A gente também. tá
A gente não tá falando aqui 100% num lugar de dívida, de uma escassez, assim, né, uma É, falta de dinheiro. de tipo assim, uma pessoa que recebe poucos salários mínimos e tem que gastar tudo com sobrevivência. Não, estamos É, falando já um pouco acima disso, num de lugar um tanto mais tranquilo, assim, que às vezes a gente perde a linha, mas tá num lugar ok. né, porque nem tipo assim, você ouve esse desligado, essa pessoa só tá desligada porque ela conseguiu pagar as contas dela, né. Isso, ela pode ficar desligada, É, tudo bem. então Feito passa esse disclaimer. feito esse disclaimer, o que eu acho legal desses perfis é que é a gente parar pra pensar qual em qual perfil que a gente se colocaria, e meio que qual que a gente gostaria de se colocar, mas a gente tenta ser sincero, É, tipo assim, autocrítica é difícil, né. porque, pô, ninguém quer estar no descontrolado. Ah, eu reconheço que dá pra ter um certo nível de descontrole, assim, sabe. Eu acho que é Uhum. um privilégio também um tanto, sabe, você não ligar muito. Agora, também é interessante você pensar qual que é o da pessoa que você se relaciona, Como que você enxerga o e seu como parceiro, você né. enxerga, mas como que essa pessoa se enxerga também, né, ver se isso bate. Porque, por exemplo, a gente estava lendo esse livro e foi conversar sobre isso, É, deu uma treta. e deu uma questão aqui, porque eu enxergava a Carol de um jeito, ela se enxerga de outro, aí ela me enxerga, e aí a gente começou a eu senti que começou a sair faísca. É, saiu um pouco. Aí eu queria saber Hum. como é que as pessoas podem usar isso como iniciador de conversa sem virar uma treta, porque aqui quase virou. É porque eu acho que a gente quer ter sempre uma visão positiva vinda do nosso parceiro, né. Então, tipo assim, a gente não quer nunca que a pessoa não admire a gente ou que a pessoa, sei lá, esteja fazendo uma crítica. E porque a gente tem perfis diferentes, pra mim é difícil quando eu tô sendo apontada nesse lugar, sabe, tipo, de descontrole ou então da pessoa que é gastadora, mas eu acho que em algum momento eu tenho que bater no peito também e falar: "É isso, a forma como eu como eu ajo, tá tudo bem, eu queria ser uma pessoa mais desligada, mas eu não sou, acho que eu tô mais no lugar de um certo descontrole mesmo e de uma certa propensão a gastos, mas eu quero mudar". E eu acho que vale, é que nem a coisa da linguagem do amor, né. Tipo assim, não é que a gente vai entrar numa caixinha e vai ficar ali pra sempre, mas é mais pra gente entender o que que é do parceiro, o que que é da personalidade da pessoa e o que que é a forma da pessoa de pensar. Então, por exemplo, eu vendo, a forma do João de pensar dinheiro, de que ele prefere poupar e de que ele tem muito mais esse perfil da pessoa que é é mais controlada, que não vai guardar dinheiro, assim, né, pontinho por pontinho, mas que vai ter essa preocupação de guardar, pra mim fica mais fácil de não ficar com raiva dele quando ele prefere ficar em casa do que sair no final de semana, por exemplo. Então acho que ajuda a gente a dar uma compreendida melhor no outro, sabe? Nossa, boto fé, porque se você começa a entender que não é uma decisão daquele final de semana, mas é uma decisão de como essa pessoa age normalmente, como essa pessoa aprendeu a lidar com dinheiro, porque é isso, né, eu acho que a gente no como sociedade, a gente não é muito ensinado a lidar com dinheiro. Sim. Tipo assim, muita gente beleza, você recebe umas lições aqui e ali, mas você vai formando muito baseado no na sua necessidade. Então vão ter pessoas que nasceram em famílias, sei lá, de classe média, que tá tudo pago, os pais não se importam em bancar e dar todo o auxílio até Uhum. essa pessoa chegar num trabalho, entendeu? Essa pessoa vai ser muito mais fácil para ela falar: "Não, sou desligado com dinheiro", ou então sou, eh, Ela tipo nunca precisou realmente, né, prestar atenção. isso, aí vai ter também aquele tipo de pessoa que, pô, veio de um lugar um pouco mais com um pouco mais de dificuldade, mas essa pessoa conseguiu ascender. Mas essa Uhum. pessoa tá tipo assim: "Não, eu preciso guardar o dinheiro, Mas ela tá com medo de eventualmente ela eu preciso perder, estar né. sempre preparado". Ao mesmo tempo tem o contrário, tem a pessoa: "Pô, nunca tive nada, agora que eu tenho a possibilidade de ter dinheiro, vou guardar pra quê? Eu vou gastar a É beça". o meu, eu quero viver. Eu acho que esses perfis ajudam a gente também a conhecer um pouco mais o parceiro, sabe. Tipo assim, se eu for te perguntar, você, João mesmo, por que que você age dessa forma? O que que você aprendeu? Eu poderia perguntar isso pra vocês também, eu acho que é uma forma de vocês perguntarem
pro parceiro de vocês pra entender um pouco melhor. Mas, tipo assim, o que que na sua história te faz ser mais desligado, por exemplo? Então, por isso que eu ia falar, você me colocou um pouco no poupador, eu me vejo mais no desligado. É? É, porque pra mim, eu não consigo guardar muito dinheiro. Uhum. Eu consigo falar: "Pô, não vamos gastar". Mas é muito de um lugar de, tipo assim, pô, eu recebo, Hum. eu não tenho um salário fixo, Aham. então minha renda é variável. Então eu tô sempre nesse lugar de eu não sei muito bem quanto que eu vou receber, eu não sei tanto quanto que eu posso gastar, Uhum. Tem uma tem imprevisibilidade. uma imprevisibilidade ali. Eu tenho na minha cabeça que eu preciso guardar um dinheiro, mas é muito mais nesse lugar de, pô, eu não sei se eu vou receber no mês seguinte o suficiente para bancar essas coisas aqui que a gente tá fazendo, Uhum. essa conta do cartão de crédito, do que nesse lugar de: "Não, eu preciso parar toda a minha vida pra guardar dinheiro", sabe. Entendi. Então é mais por uma precaução do que por um objetivo que você tá É, poupando para. exatamente, eu tenho até a dificuldade de criar Entendi. esses grandes objetivos, assim, de tipo assim: "Pô, vou guardar dinheiro pra comprar um carro", que eu acho que é Aham. mais próximo do que uma casa, né, que é é mais lá na frente, assim. Eu com Até isso, eu tenho um pouco de dificuldade, mas eu acho também, assim, precisa ser dito que como a gente vive em família, Uhum. os meus as minhas escolhas eu também passo por você e pela minha filha, sabe. Então, eu acho que seria diferente se eu fosse solteiro, numa outra vida, Uhum. eu talvez fosse mais o poupador, porque eu não me pega tanto, eh, tipo, eu não tenho tanto esse anseio por fazer coisas muito legais que custam caro. Aham. Mas só que aí eu fiquei pensando aqui que você não age nesse sentido das contas, que você tem uma conta de casal e tem a conta individual. Eu acho que você age muito mais de uma forma de quem tem uma conta conjunta. E que é isso, as suas despesas você não faz esse olhar pro seu só, sabe, para os seus objetivos. É, eu pego, tipo assim, o meu dinheiro todo eu coloco pra família, pra Erroneamente. pagar tudo da família, e eu geralmente fico sem dinheiro no final do mês, porque se eu ganhei um pouco mais, eu pago mais coisa da família. É isso, aí você leva a Tereza pra passear, aí você leva a Tereza pra ir brincar não sei aonde com um brinquedo X, você me leva pra jantar em restaurante que eu gosto, mas você pegar o seu dinheiro e investir numa coisa, num investimento que seja seu, você não faz. É, O que estamos vendo aqui, claramente o problema é o João e não a família. Mas é isso, assim, eu acho que da mesma forma, se você sabe a minha história, eu já contei minha história aqui algumas vezes, né, também. relembra pra gente. Eh, Enfim, eu vim de uma família de classe média, eh, não, de classe média, só que com muitos filhos, né, eu tenho 3 irmãs, mas, tipo assim, se a gente fosse menos pessoas, né, se não fossem 6 pessoas numa casa, eu acho que seria muito mais tranquilo. Meu pai é militar, né, então ele tem o Uma salário, estabilidade. sempre teve um salário estável, mas que com muitos filhos era mais difícil, a gente morava na periferia, enfim. E eu vim de um lugar onde eu sempre tive que dividir muito tudo que eu tinha, e eu tinha pouco. Não tinha muito um espaço para supérfluos, por exemplo. Então, desde que eu comecei a trabalhar, tipo assim, eu comecei a trabalhar com 16 anos pra ter as minhas coisas, tipo, eu trabalhei pra ter meu primeiro celular, sabe assim? Eh, Sempre trabalhei muito, sempre fui muito esforçada, mas também pra não depender de ninguém pra nada, e dos meus pais pra nada. Mas também hoje, né, 10 anos depois, aliás 12 anos depois, meu Deus, onde eu tenho a minha vida e eu tenho a minha independência, pra mim é muito difícil sair desse lugar da pessoa que tá finalmente respirando. Então, tipo assim, eu finalmente tô em paz, sabe, tipo, finalmente tô estável depois de muito tempo trabalhando muito. A gente tá numa vida mais tranquila, pra mim é difícil dar um passo pra trás e abrir mão do meu estilo de vida. E aí, eu sinto que eu meio que não tenho muito mais pra onde ir, sabe. Tipo assim, a não ser que eu ganhe muito mais dinheiro, mas eu sei que dentro do que eu ganho hoje, eu poderia gastar de uma forma diferente, guardar e ter objetivos, mas pra mim é muito complicado.
abrir mão, assim. Então eu não sei se isso pelo sorriso que você tá dando, talvez, mas eu não sei se isso te faz ter uma percepção diferente do que eu priorizo e do que eu escolho gastar, sabe? Eu acho que faz, falando, tipo assim, especificamente sobre você, e é isso, né, nós nos abrindo muito aqui para os nossos Hum, ouvintes. Eu acho que faz, porque muitas vezes eu sinto que você fala comigo sobre futuro, sobre objetivos, você consegue botar muito claramente objetivos de carreira, sim. objetivos de trabalho, quer dizer, acadêmicos, e você fala: "Não, eu queria ter uma casa, eu queria ter uma poupança maior, queria ter essas coisas". E você no seu mês a mês, você gasta como se você não quisesse ter essas coisas, Ai, como se você não ligasse pra essas coisas. ai. Aí eu acho que pra mim, por isso que eu tenho uma impressão de talvez seja diferente da que você pensa sobre você mesmo, Aham. porque quando eu ouço você falando sobre você querer juntar dinheiro pra dar de entrada numa casa, e aí no final do mês você gastou tudo que tinha pra gastar, eu fico: "Ué, Oh, não era você que não era queria? você que queria?", Ai, é. sabe. Aham. Então eu acho que isso também faz a gente ter uma percepção diferente das pessoas. Sim, mas eu acho que é uma coisa diferente, né, o comportamento que você tem e a sua motivação interna e os desejos que você tem. E Não o que você necessa gostaria de ser também. é tipo assim, não necessariamente eu ajo realmente nossa, levando pra minha terapia da semana, meu Deus, não necessariamente eu ajo como a pessoa que eu gostaria de ser. Eu sinto que eu tenho tempo ainda, sabe, aqui no auge dos meus 28 anos. Mas eu vejo uns amigos dando entrada em casa, eu vejo pessoas, né, que têm tudo bem que são mais velhos do que eu, mas que têm uma outra vida também e tendo bens e viajando todo ano e eu falo: "Pô, eu queria estar aí também", sabe, eu queria estar nessa vida. Só que é isso, eu não sei chegar lá. É, mas essas comparações são muito cruéis, né. Porque São. porque, por exemplo, né, nós somos da faixa de 30 anos. Nossos amigos de 30 anos, a maior parte tá viajando, É, porque começou a trabalhar num salário quer dizer, começou um trabalho melhor, tá com um salário um pouco melhor ali de uns 5 anos de carreira já, tá um pouco sobrando, né, o mais, já começou a dinheiro. sobrar dinheiro e tá viajando. Mas a maior parte desses amigos que estão viajando não tem filhos. É, A a gente nossa a filha gente tem foi 8 ter filho anos. com 20 anos. Então a gente paga as contas de mais uma pessoa faz 8 anos É. que alguém poderia estar juntando dinheiro. Um monte de amigos nessa faixa etária acabou de sair de casa, da casa dos pais, né. Uhum. A gente mora junto há 8 anos, Sim, então já paga aluguel do vai nosso fazer 9. bolso faz 9 anos. Então eu acho que, assim, a gente precisa ter muito em mente essas comparações. É, tudo bem. Eu acho que é isso, né, você comparar com uma vida financeira de pessoas, de casais até, que a gente não tem a mesma vida. Por exemplo, eu estava conversando com uma amiga e ela estava falando, tipo: "Ah, a gente tem o nosso apartamento na praia, mas é um apartamento que o pai do meu marido deu pra ele. E aí a gente paga hoje o condomínio e tudo mais, mas é dele, sabe, é da família dele". Isso é uma coisa que se ela não me falasse, eu jamais saberia também e eu imaginaria: "Bom, eles têm 10 anos a mais do que a gente, mas moram na frente da praia. E já têm o apartamento deles", mas é um cenário diferente. É, exatamente. São Então histórias de vidas diferentes, né. a gente tem muita dificuldade com essas comparações, porque a gente não sabe o que que as outras pessoas estão fazendo, estão passando, quais foram as da onde elas começaram, né. Sim. Mas dito isso, Aham. eu acho tipo assim, eu queria pensar aqui agora, tipo, a gente entendeu mais ou menos os nossos perfis, como que eu olho pra você e você se olha. A gente estava falando de uma forma muito melhor agora que a gente tá aqui conversando, porque a gente já teve uma conversa anterior onde saiu faísca e a gente precisou parar a conversa. É, e aqui a gente tá na mesa com a nossa galera também, né. É, mas, tipo assim, como que a gente começa a pensar pra agir diferente, né? Porque beleza, Como mudar esse cenário, você como diz? mudar esse cenário? O que que você tá pensando pra Uhum. pra dar um jeito? Pra sair daqui? É, Assim, eu vou te responder falando de um caso que eu tive já tem uns anos, mas era um casal
que chegou discutindo muito, assim, porque uma das pessoas queria casar e a outra não. Queria casar no sentido de fazer uma festa de casamento e a outra queria viajar. E aí tinha um problema ali, porque parecia que, uma delas eram 2 mulheres, né, uma delas que priorizava viajar, mas que não sentia tanta segurança ou tanto amor ali naquela relação e não queria casar. Tipo assim, uma delas se ofendia porque a outra não fazia questão de casar. "Ué, como assim? A gente tá há tantos anos juntos, como assim você não quer casar comigo? Sendo que casar é uma coisa importante pra mim, fazer uma festa, celebrar na frente da nossa família", enfim. E aí, virou muito um problema da relação delas, porque estava tipo assim, a outra se sentia super incompreendida, tipo: "Não, eu quero viajar com você, eu quero passear com você, eu quero enfim, quero ter a nossa vida, eu não faço questão de gastar R$ 100.000 numa festa, mas eu quero a nossa vida". Aham. E aí, parte do nosso processo ali na terapia de casal foi de entender que aquilo ali não dizia sobre o amor que elas sentiam uma pela outra. Na verdade, as 2 se cuidavam muito, se importavam muito uma com a outra, mas tinham perfis financeiros diferentes. E como é que a gente faz com isso? A gente precisa achar um meio termo. Sempre, né, de qualquer diferença que a gente tenha, a gente precisa achar um meio termo, mas tem uma coisa que a gente chama de flexibilidade psicológica. Quer dizer, eu preciso me abrir dentro dessa nossa diferença, eu preciso me abrir para aprender um tanto com você. Agora que eu entendo a sua história, eu consigo empatizar um pouco mais com você, e eu preciso separar que isso não é sobre mim, isso é sobre a forma como você pensa, e aí sim eu posso aprender um pouco mais com a forma que você pensa. Aham. Nessa disposição de aprender com o outro, às vezes a gente consegue chegar num terceiro caminho. Então tá, a gente chegou no impasse. Temos aqui objetivos, planos diferentes para o nosso dinheiro, mas estamos de acordo então de que a gente prioriza a nossa relação, certo? Certo. A partir daqui, a gente vai desenhar como que eu consigo me comprometer com você, até onde, então de repente a gente não vai fazer um casamento de R$ 100.000, mas a gente vai fazer um casamento de 20. Uma coisa muito menor, uma festa íntima só para nossa família dentro da nossa casa, ou num lugar muito mais, acessível, enfim, mas para a gente ter um símbolo. Porque é isso, eu não gastaria nada, mas a gente gasta 20, 30.000 para fazer uma outra coisa. Ou então, já que você entendendo que não é importante a festa de casamento, a gente faz então um casamento no civil e uma viagem, que para você seria muito mais interessante o casamento no civil E um jantar com a e família. um jantar com a família, e a gente viaja para fazer a nossa lua de mel. Então, tipo assim, esse é um compromisso que a gente tem onde os 2 lados cedem, Aham. entendendo que é pelo bem da relação. Entendendo que a gente não tá mais fazendo as coisas sozinho, e a gente precisa abrir um pouquinho para que o outro entre. Eu boto fé, mas esse é um caso onde os 2 estão pensando quase como em futuro, em gastos, mas gastos diferentes. Sim. Mas e quando é mais sobre o dia a dia? Quando é sobre, um dos 2 do casal não quer comer fora todo final de semana, porque acha que é um gasto É supérfluo. supérfluo e preferia estar guardando esse dinheiro, mas também sem um objetivo claro, só guardando esse dinheiro para ter uma poupança maior, para ter um investimento maior. Isso é você, no caso. E quando a pessoa fala: "Não, todo final de semana a gente tem que sair, todo final de semana, sábado, sexta, sábado e domingo, gastar todo o nosso dinheiro que a gente recebeu de salário no mês, porque a gente precisa viver a vida, a gente trabalha demais". Não, isso aí não sou eu, você tá você tá ou qual foi? Eu saio 3 finais de semana, não 4, mas, o que fazer nesses casos, É, assim, você entendeu? Que diz? é uma parada que é muito mais do dia a dia ali, de como você gasta um dinheiro. Pô, a gente tô brincando com esse exemplo do sair, mas vai ter um exemplo bobo que é, vai ter uma pessoa do casal que vai tomar café em casa e no trabalho, um café ruim do trabalho, Aham. e vai ter a pessoa do casal que vai falar: "Pô, não vou tomar café ruim no trabalho, vou tomar na cafeteria, no Starbucks, na padaria que seja, um café de R$ 9". E a pessoa fala: "Cara, tem café no seu trabalho de graça". É, só que aí Sabe? Tipo sim. assim, esses pequenas coisas que é difícil da gente
que um julga o outro. Era onde eu ia chegar. O problema pra mim é que isso cai muito num julgamento do que eu acho melhor pra sua vida e pra nossa vida se me afeta. Mas se não me afeta, se faz parte da sua, que nem a gente tem contas diferentes, se isso está dentro da sua conta individual, da forma como você decide gastar o seu dinheiro, isso é importante para sua autonomia. É importante que você decida que você vai gastar dinheiro comprando uma roupinha para o seu personagem do jogo. Apesar de eu jamais Não aponta pra mim que eu não compro roupinha de jogo. Eu compro o jogo. é, tá, comprando o jogo. Apesar de eu jamais gastar o meu dinheiro, eu jamais faria um negócio desse com uma coisa virtual, sabe assim? É, Tem mas roupinha de arma também. Roupinha de arma é foda. mas eu acho que eu não posso entrar nesse julgamento, eu acho não, eu boto fé de não entrar nesse julgamento, porque isso diz respeito a quem você é enquanto pessoa, você é um adulto, você trabalha pelas suas coisas, então se não tá me afetando, eu preciso olhar para você como você está decidindo. Eu discordo, mas isso não tem a ver comigo. Agora, tem a ver comigo, tem a ver com o nosso plano, a gente tem um objetivo definido, vamos primeiro partir daí. Se não tem um objetivo definido, então a gente precisa ter essa conversa, sentar e definir. Agora, se não tem, eu também sou culpada, eu também preciso ser responsabilizada por a gente estar tendo esses gastos diferentes. Eu não posso te cobrar que você tenha esse comprometimento com uma coisa que não está definida. Que dentro da nossa meta, a gente senta para conversar. Quais são os seus objetivos pessoais? Quais são os seus objetivos, aliás, quais são os nossos objetivos enquanto casal? Aí sim eu posso contar com você de que você vai estar guardando R$ 100 para o nosso objetivo em comum e não gastando R$ 100 com o jogo. Não tá feito esse plano, ou esse plano tá feito e você não tá respeitando, aí a gente tem outro problema. Você não tá comprometido com o nosso plano. Aham. Aí, terapia de casal neles. É, Porque isso diz de algo que você não tá conseguindo manter, enfim. É um outro problema, né. é, Mas se não tem nada definido então, porque quando você fala sobre, se isso me diz respeito ou não, se isso me afeta ou não, eu acho que tem uma resposta muito simples, que é tipo assim, pô, no momento que a gente tá juntos e uhum. dividindo despesas, qualquer despesa sua me afeta. Se Porque for uma conta conjunta, né. mas assim, tipo assim, se a gente toma decisões juntos, talvez no próximo mês a gente consiga, pô, trocar de sofá, Uhum. porque a gente economizou um pouquinho na saída. E se você escolheu não economizar, se você escolheu comprar uma roupa, talvez a gente vai estar mais distante de chegar nesse sofá. Só que eu acho que é isso, né, isso só fica claro. Mas tá claro quanto que a gente precisa guardar para esse sofá? Não, tá Entendeu? só uma coisa, tipo É assim, a só a um gente comentou que desejo. a gente queria um sofá, eu tô aqui guardando a minha parte, mas a gente não. A gente não estipulou. Quem que É, tá errado? Os 2, entendeu? A gente é. não estipulou que para o sofá a gente precisa guardar R$ 5.000 e cada um vai dar 2.500. Que sofá caro. É, Queria um sofá de R$ 5.000. É, volta aqui. Eu acho que, assim, o que eu fico entendendo é que eu e você concordamos que a melhor forma é definir planos e gastos da família. sim, O investimento em qualquer tipo de objetivo tá aí dentro desse plano e gasto da família, mas sim. tem uma sobra que fica para cada um como um dinheiro completamente independente. Nossa, com certeza. Uma das nossas seguidoras, respondeu inclusive que é como se fosse uma mesada para cada um. Tipo assim, a gente junta tudo, a gente paga tudo, e aí a gente fica com uma mesada, como se fosse isso, né, entre aspas, mas para cada um fazer o que quiser. E aí tem essa autonomia para que você decida como que você quer guardar e gastar o seu dinheiro. Aham, Fé também. Agora, tem a possibilidade da gente guardar, pagar tudo, guardar um tanto para os nossos objetivos em comum, e aí o resto a gente divide. aham. Sobrou pouco. É, fazer o quê? É isso, né. É isso, a gente tem um objetivo, então a gente vai diminuir os nossos gastos. Mas entende que essa conversa precisa acontecer? Total. Aí beleza, se vocês não estão conseguindo fazer esta conversa, eu diria que a gente poderia
entrar aqui numas coisas básicas. O que você acha? Pode Mas ser. na prática, assim. Por onde que você diria pra gente começar, por exemplo? Usa o nosso exemplo, sem falar de mim, mas mas usa o nosso exemplo, assim. Ah, eu acho que eu começaria trazendo, assim, que eu tô sentindo um certo desconforto, tô incomodado com a nossa falta de plano, de como gastar nosso dinheiro, de qual vai ser o nosso objetivo e, tipo assim, e meio sentindo que a gente tem objetivos, a gente fala sobre querer juntar dinheiro pra comprar um carro, uma casa e ter mais um filho, Pra viajar. pra viajar. Só que, beleza, a gente tá falando sobre isso, mas quanto que a gente vai guardar? A gente vai Uhum. guardar R$ 10 por mês? A gente vai guardar R$ 1.000 por mês? A gente não Então, definiu? tem que fazer uma projeção. Então eu acho que é legal a gente fazer uma projeção de, tipo assim, pensar quanto que a gente gasta por mês, meio que em cada coisa, Aham. e qual que é esse objetivo e como que a gente vai guardar dinheiro pra isso. Então, a minha sensação é te chamar pra fazer esse plano comigo, de eu tentaria, com você, não mencionar tanto o meu desconforto com seus gastos. Ah, é. Guardar os julgamentos. Tipo assim, tá, a gente tá botando aqui na mesa, a gente pode se revoltar, a gente pode não gostar do que o outro tá fazendo com o próprio dinheiro, mas é entendendo daqui pra frente, É, como que a gente vai fazer. Não adianta entrar em julgamento, vai dar faísca, com certeza. é isso. Mas assim, eu acho que precisa ter um lugar de eu falar assim pra você: "Pô, olha, a gente tá se endividando, Hum. e a gente tá se endividando pela forma que a gente tá vivendo. Então, vamos tentar não se endividar? Vamos fazer outra coisa, né. Vamos fazer outra coisa? Uhum. Você topa comigo? Porque tá sendo muito difícil essa sensação de, por exemplo, a gente que trabalha com que tem nosso salário meio variável, o meu mais que o seu. Aham. Pô, eu sinto maior pressão quando eu começo um mês endividado. Aham. Porque, nossa, esse mês eu preciso ganhar mais dinheiro, porque além de pagar minhas contas, eu preciso pegar o É que repor, né. repor o que faltou. Hã. Então, assim, eu acho que puxar essa ideia de querer um planejamento é meu número um. Eu diria que isso também, mas mantendo a ideia de que somos um time. Se Aham. a gente entrar em times diferentes, se a gente for eu contra você, a gente vai para aquela polarização, assim, em outras palavras, fudeu, sabe, não tem vai dar briga com certeza, a gente não vai conseguir ter um objetivo em casal, aí realmente vai ser melhor a gente ter contas separadas e objetivos separados, se a gente não consegue se ver enquanto uma unidade. Então, se somos um time, beleza, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas do meu individual, você também, para que o nosso time seja bem-sucedido. Então tá, se a gente tá trabalhando junto, como que eu posso trabalhar melhor com você? Eu acho que essa é mais uma atitude, sabe, que eu pensaria em Aham. primeiro lugar. E aí sim, pelo que eu entendi do que você trouxe, de sentar para definir objetivos e objetivos em casal e de repente objetivos individuais também. É isso. Mas, tipo E uma assim, certa transparência, né, dos nossos desejos. total. Com uma clareza do de o que que as pessoas gostam de fazer e como agem durante o mês, sabe. E ver quem que tá ali disposto a abrir mão. Mas assim, por exemplo, a gente tem muita dificuldade com isso, falando a gente mesmo, eu e você, porque a gente em alguns momentos já do nosso relacionamento tentou definir quanto gastar pra cada coisa, só que a gente já tá num lugar de, pô, a gente tem cartão de crédito, a gente tem financiamento, a gente tem conta aqui, conta ali, fica difícil Fica você confuso, né. fica confuso. Então pra essas pessoas eu diria que, tipo assim, cara, é confuso mesmo. Não acha que é fácil, ainda mais quando você tem, pô, às vezes tem um cartão de loja. Às vezes tem múltiplas fontes de renda também, e rendas variadas, isso deixa Exatamente. confuso, nossa, minha cabeça dá um nó. Então, é uma parada que é confuso, é meio chato, às vezes você vai precisar pedir ajuda, mas é uma parada super necessária. De, tipo assim, pra gente é uma coisa que eu tô querendo tentar implantar, só que é isso, eu tenho dificuldade de puxar essa conversa Comigo. com você. Uhum. Porque como nós temos hábitos de gastos diferentes, eu fico sempre com medo de puxar essa conversa e você se sentir completamente atacada, Uhum. de eu falar assim: "Cara, eu acho que a gente deveria guardar mais dinheiro, eu acho que a gente deveria parar de sair no final de semana". Mas isso que você tá fazendo, isso é a sua opinião.
É a minha opinião. E você tá chegando com uma conclusão pronta. Você não tá chegando, pra puxar uma conversa e me explicando por que que você acha isso e o que que você tá percebendo. Então pra mim fica parecendo muito um ataque, Aham. entendeu? Tipo assim: "Por que que você acha isso? É culpa minha agora?", sabe assim? Então Uhum. me dá uma vontade imediatamente de me defender. Tipo, você tá falando isso E de me atacar também. e eu tô sentindo que você tá querendo controlar o que eu tô fazendo. Pra mim, um dos meus valores pessoais, assim, é minha liberdade, minha autonomia. Então, o fato de você vir, que nem você já fez em outros momentos, de querer colocar tudo numa planilha, pra eu colocar quanto que eu tô gastando na padaria, isso me deixou revoltadíssima, assim, mas porque eu entendi que pegou depois, né, olhando, eu entendi que pegou num valor pra mim de uma liberdade, mas também eu não estava entendendo essa necessidade. Em outro momento, né, uns anos atrás. Hoje, eu já entendo que é importante para mapear, fazer um mapeamento dos nossos gastos para entender onde que a gente está gastando ou não. Então vai ter momentos que a gente vai estar mais aberto para o que o outro está trazendo, né. Depende muito da forma como você está puxando. Então, por exemplo, você está fazendo o mapeamento dos seus gastos, esses dias você falou: "Não, me passa o seu extrato para eu ver isso aqui também". Pô, show de bola, eu tô entendendo que é importante a gente fazer esse movimento. Mas não chega, nossa, não chega me apontando o dedo falando que eu tô gastando demais. Aham. Sabe, assim, é o meu dinheiro. Ou falando que você não tá prestando atenção, que tipo assim, pô, mês que vem vai ter a mesma conta e não vai dar pra pagar. É, você tá chegando com uma crítica, assim, não tá saindo de mim, eu não entendi, eu vou me ressentir contra você. Eu acho que é onde muitos casais perdem a mão um pouco e param de ouvir o que o outro tá dizendo e vira uma briga, uma discussão. Aham. Porque eu não tô entendendo por que que você tá puxando isso, ou se você tá puxando, eu tô me sentindo atacada. Aham. Sabe, tá meio demais aqui pra mim. Então, beleza, a gente tá num momento onde a gente tá bem de cabeça pra pensar junto, pra sentar aqui na mesa, vamos fazer uma lista. Então, do que a gente tá vendo enquanto pontos fortes, o que a gente tá vendo enquanto pontos fracos, da forma como a gente faz, da forma como o outro faz. Esse livro é super interessante, gente, pra pensar isso. Esse que eu falei do o Casais Inteligentes se Enriquecem Juntos. Porque ele já tem meio as ferramentas prontas, assim, sabe, pra você sentar e ter essa conversa. Mas eventualmente, beleza, já fizemos, e aí? E aí Fizemos um mapeamento, fizemos uma definição dos nossos objetivos, e aí a gente começa a tentar viver a partir disso, assim. Tipo, que é uma parte que não é fácil também, de seguir o plano. de seguir o plano. Porque quando o plano envolve a gente mudar muito o nosso perfil, Hum, nosso jeito de viver, é difícil também. Então acho que dentro do plano, a gente tem que lembrar de colocar um espaço para ajuste, um espaço para ajuste para quem recebe renda variável. Renda variável uhum, parece que a gente tá falando de ações, né, não, é só quem trabalha com comissão, quem trabalha com aham. vendas. E Eu acho que talvez ajudar um ao outro, né, a ter essa disciplina, isso, lembrar um ao lembrar dos outro objetivos. de que tentar não ser policial um do outro, as pessoas são adultas e tomam as decisões, Nossa, sim. mas às vezes algumas pessoas vão precisar ser lembradas de que, tipo assim, pô, não é porque eu não gosto que você gaste dinheiro com isso, Uhum, é porque a gente definiu um plano. É muito mais fácil você falar para a pessoa que tá com você não comprar mais uma roupa uhum. quando a gente definiu um plano, do que só porque você discorda que essa pessoa compre uma roupa. Que a pessoa tá gastando muito, né. Ou discorda que a pessoa compre uma roupinha pra personagenzinho de joguinho. Uma coisa que eu fiz há uns anos atrás também com um outro casal, mas eles tinham uma questão de uma dívida que eles estavam tentando, pagar e tudo mais, e aí estava muito difícil pra eles, assim, como um todo, estava um ressentido com o outro, enfim. E o que eu fiz foi meio, mesmo dentro dessa dívida, foi de ter um espaço pra autonomia também. Então, tipo assim, não seria R$ 1.000 de autonomia ali, não, a gente precisava guardar, porque tinha que pagar as dívidas. Mas um espaço que fosse de R$ 100 pra eu ir ali comprar meia blusinha, sabe, assim, comprar alguma coisa pra mim, sem que eu precise passar por você, sem que eu precise passar pela planilha, já ajuda muito a dar essa folga e esse sentimento de que, apesar da gente estar fazendo um sacrifício, tem um objetivo e eu ainda tô aqui. Aham, Eu acho que essa atitude ajuda, assim, também, sabe, total. a manter essa disciplina. Mas é um saco, né.
Então, é engraçado, né, você Eu você acho um puxa saco. muito essa coisa da liberdade, do poder, não poder e tal, e eu não vai minha cabeça não vai pra esse lugar, porque não é um valor meu. Uhum, Mas ao mesmo tempo, eu deixo de gastar dinheiro comigo o tempo todo. Tipo assim, eu tô precisando comprar um tênis pra ir para o trabalho. Eu demoro 4 meses pra comprar o tênis, porque eu fico me preparando pra nossa. gastar esse dinheiro e pra tirar esse dinheiro da nossa renda familiar pra comprar um tênis. Uhum, Um tênis um pouco mais caro do que precisava? Talvez, sim. mas um tênis bonito, um tênis que eu estava precisando. Pois é, mas é também da gente conseguir se perceber, né, perceber exatamente esses hábitos, essas certas armadilhas que a gente faz também com o nosso dinheiro, Total. e seguir o plano, né, ter essa disciplina. E seguiu. Agora no falamos a beça, né. Caraca, ficou grande esse episódio, a gente achou que ia ser curto. É, mas no próximo episódio a gente vai falar sobre dependência e independência financeira. Então, se vocês quiserem mandar perguntas nesse sentido, nesse caso aqui a gente tá falando mais de as 2 pessoas tendo renda, né. Aham, Mas, de repente, no próximo a gente pode puxar quando é uma só das pessoas pagando as coisas, por exemplo. Ou então quando tem algo acontece e que a gente precisa contar um pouco mais com o outro. Enfim, aham. tem coisas aí pra gente entrar. Mas aí deixem perguntas pra gente, contem pra gente também como que é pra vocês lidar com o dinheiro. E, só pra lembrar, todo mundo que pediu o PDF no episódio passado, eu já mandei o link pra todo mundo que comentou. Mas quem só queria o PDF, mas não comentou, tá lá no site PC. acarolpadilha.pc.com.br ou .com só? Cara, a pessoa não sabe o nosso site, Eu mas, esqueci. enfim, tá no meu site, no nosso site, em recursos para pacientes, e recursos para download. Mas para quem não sabe do que a gente tá falando do exercício Mapa do Desejo, que é falando sobre sexo e sexualidade. Então tá lá disponível, qualquer coisa vocês dão um grito também, a gente tem no nossos links do podcast, tem o link lá também no Instagram e no Spotify. É isso, galera. Até semana que vem. Beijo pra vocês, gente. Tchau, tchau.